aqui é o Everton, compartilhando aqui essas informações, as minhas experiências que eu vou adquirindo no momento que eu estiver fazendo manutenção no meu computador, fazendo alguma atualização ou consertando algum tipo de problema. E já tive muitos problemas com o meu computador. Isso aqui é minha placa-mãe que eu sempre utilizei, já vai fazer mais de 6 anos que eu utilizo essa placa-mãe, ela é bem antiga. DDR2 aqui, ó, memória DDR2. O processador dela é, como podemos ver aqui, é um Dual Core 2 Duo. Core 2 Duo, 4 MB de cache com 2,13 GHz de processador. Então, eu tive um problema com esse computador, que é esse slot aqui que não está funcionando. Esse slot aqui, ó, ele não está funcionando. Como que eu descobri isso? No momento quando eu ligava meu computador, ele não iniciava o sistema operacional, apenas ligava o cooler e dava uma impressão que realmente estava tudo ligado, mas não estava ligado o computador, assim, não tinha ligado o sistema operacional. A primeira coisa que nós devemos fazer é logo o teste de memória, né? Na parte física. O próprio sistema do computador estava dizendo que existia algum problema na memória, mas mesmo ele não dando esse aviso, você mesmo já pode fazer esse teste. Então o que eu fiz? Eu peguei e queria saber se as memórias estavam com problema, porque essa memória aqui ela não é tão velha assim. Eu tenho aqui uns 2, 3 anos essa memória RAM. E essa aqui ela é bem recente, eu comprei, tá com uns 2 meses atrás. As memórias estavam lá no computador e eu peguei e tirei uma memória para testar qual das duas memórias que estavam ruins. Se é que eram as memórias, né? Então eu queria saber se era o problema nas memórias e logo a seguir queria saber qual das duas memórias que estavam apresentando problemas. Então eu tirei uma memória e liguei o computador. E aí o computador ligou normalmente, ligou o sistema operacional, só que apenas com 2 GB de memória, porque eu tinha tirado uma. Então, se o computador ligou, beleza, então podemos ver que nós temos problemas com a memória. Então são duas perguntas que precisam ser feitas aqui, mas apenas uma resposta é válida, né? É a que vai realmente solucionar o teu problema. Então a primeira pergunta, o problema é essa memória RAM aqui? Podemos dizer que essa memória que está aqui, ó, não é o problema, porque já que o computador está funcionando normalmente e entrou 2 GB de memória RAM, então significa que ela está funcionando perfeitamente. Então essa aqui está descartada dos problemas suspeitos. Então a pergunta é com essa memória aqui, será que ela está com problema de verdade? Ou o problema é nesse slot, né? Será que o problema é nesse slot? Então o que eu fiz? Eu peguei essa memória aqui, ó, que está funcionando, que eu tenho certeza que ela está funcionando, e coloquei ela aqui. Simplesmente eu fiz isso aqui, ó. Pronto, coloquei aqui e peguei essa aqui e coloquei aqui também. Observa bem. Eu estou gravando com um lado de uma mão e com a outra estou fazendo esse processo aqui, tá? Então por isso que é um pouquinho dificultoso. Então, eu fiz isso aqui. Peguei a memória boa e coloquei para esse slot suspeito aqui. E peguei a memória suspeita e coloquei para esse slot que eu sei que realmente esse slot está funcionando. Então eu liguei o computador e mais uma vez o computador apresentou o problema de não reiniciar o sistema. Apenas ligava o cooler, ligava tudo, mas não ligava o sistema operacional. E podemos ver que existe um problema aqui nesse slot, né? Colocamos a memória boa, que nós temos certeza que está funcionando, e não está funcionando. A memória suspeita, ela já está descartada dessa suspeita, porque ela realmente está funcionando. E para saber se ela realmente está funcionando, eu peguei, tirei essa memória boa daqui desse slot suspeito, e liguei o computador. E o computador funcionou normalmente. Ou seja, essa memória RAM suspeita, ela está realmente funcionando. Então ela não é mais suspeita. Então se o computador funcionou, significa que existe um problema nesse slot aqui. Poderia ser um problema de apenas poeira. Eu fiz a limpeza todinha, um pincelzinho de sedas macias, fiz a limpeza da memória e mesmo assim não funcionou. Então percebi que realmente esse slot está com problema. Eu tirei uma memória dessas e deixei apenas esse slot funcionando, e assim eu continuei trabalhando com o meu computador sem precisar parar o computador totalmente. Então com apenas um conhecimento simples e básico, você consegue economizar financeiramente
e não ter dor de cabeça em ficar sem computador. Você continua trabalhando, apesar de eu ter trabalhado com apenas 2 GB a menos, o computador funciona tranquilamente, porque eu estava trabalhando com uma plaquinha de vídeo bem simples. Eu vou mostrar para você aqui. Essa plaquinha aqui, ó. Apesar dessa plaquinha de vídeo ser bem simples, né, eu comprei ela a R$120 na época, mas ela ajuda demais. Aí com mais de 2 GB de memória e a última versão de processador que essa placa-mãe suporta, então consegui realmente trabalhar tranquilamente com a minha placa, mesmo com 2 GB de memória a menos. Tá bom? Então esse conhecimento é crucial, você saber aprender esse teste, para você não ficar sem computador. E se você tiver sem grana para comprar um computador, você acaba utilizando esse conhecimento para você continuar usando seu computador sem precisar gastar dinheiro naquele momento. E esse conhecimento que você está aprendendo com essa placa antiga, você pode também utilizar para qualquer placa. Não é porque essa placa é DDR2 que você não pode utilizar esse mesmo conhecimento para uma placa de DDR3, DDR4, DDR5, tá bom? Ou seja lá qualquer DDR que existir aí. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando como é que eu troquei essa placa-mãe, qual foi os processos que eu utilizei para fazer a troca da placa-mãe, economizando, utilizando os periféricos que eu já tenho, né? Então é muito importante quando você vai comprar uma placa-mãe, se você vai comprar uma placa-mãe apenas no intuito para melhorar o desempenho do seu computador e não sabe qual placa-mãe comprar, tá aqui, eu comprei essa placa-mãe, chegou hoje do Mercado Livre. Eu até passei um pouquinho de pasta térmica já aqui, mas como eu não vou usar agora, eu vou limpar e passar de novo depois. Essa placa aqui, ela é uma quad-core, ou seja, 4 núcleos de processador, enquanto aquela minha era um dual-core, apenas 2 núcleos. Então, como eu queria melhorar o desempenho do meu computador sem precisar eu perder todos os periféricos, como a placa de vídeo e a memória RAM e todos os outros componentes, existe um conhecimentozinho básico, muito básico, simples, que você precisa saber antes de fazer uma compra de uma placa-mãe e não ficar perdido diante de um oceano gigante de placas-mães que existe no Mercado Livre, em toda a internet, e você não saber o que fazer, né? Então, para evitar você fazer uma compra errada, evitar frustração e ainda por cima economizar o máximo, então todos esses conhecimentos também você vai aprender no segundo capítulo dessa aula. Beleza? Até mais, te vejo no próximo vídeo.